Olá, olá, quinto ano, sejam bem-vindos à Hora do Saeb de Matemática. Sou a professora Valcineide Malta e estarei aqui com vocês. Vamos então verificar o título da nossa aula? O nosso título é Caça aos Territórios Quadriculados e o conteúdo, cálculo de áreas de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas. Então, sejam bem-vindos e vamos agora ao nosso praticando. Olá, então estamos aqui para a resolução das nossas questões. Então, primeiro eu vou explicar como vai funcionar. Nós faremos a leitura da questão e vocês terão aí o tempo para resolver, enquanto eu estou aqui dando algumas dicas, tá certo? Então, coloque aí o seu comentário, a sua resposta, para que você possa aqui sair ao vivo, né, o nome da sua escola, o seu nome, e também se você tiver alguma dúvida, tá certo? E aí, depois disso, nós iremos corrigir e verificar o gabarito da questão, tá certo? Então, é assim que iremos funcionar. Então, vamos à leitura da nossa primeira questão. Olhe aí na tela comigo. A primeira questão diz assim: a planta do jardim de Dona Ana está representada na malha quadriculada a seguir. Então, nós temos aí o desenho do jardim dela, certo? Parece até uma seta. Vamos continuar? Sabendo que cada quadrado da malha corresponde a 1 metro quadrado de área real, tá certo? Qual é a área total do jardim? Então, nós temos aí na letra A 10 metros quadrados, letra B 12 metros quadrados, letra C 14 metros quadrados e letra D 26 metros quadrados. Então, qual é a alternativa correta? Vamos lembrar primeiro o que é área e vamos voltar à cartela anterior para que você possa então verificar. Quando eu falo de área, eu estou falando ali da superfície ocupada. E nesse caso aí é o jardim, né? A planta do jardim da Dona Ana. Então a gente vai verificar tudo que está ocupado, tá certo? Não confunda área com perímetro, porque o perímetro é o contorno, é a soma de todos os lados, tá certo? E a área é toda a superfície, é o preenchimento, tá certo? Então, o que está preenchido aí? Por isso que o título da nossa aula é Caça aos Territórios Quadriculados. Tem um território quadriculado aí e nós iremos, então, fazer essa contagem. Isso é a área, tá certo? E o nosso padrão aí é a malha quadriculada. Então, cada quadradinho representa quantos metros quadrados? 1 metro quadrado, ok? Então, vamos fazer a nossa contagem? Existem várias formas de você fazer. Só que, muita atenção nesse momento. Você vai verificar aí que existem quadrados que não estão completos. O que a gente vai fazer, então? A gente vai agrupar, formar quadrados completos. Então, você pode aí fazer a contagem de 1 por 1 e juntar os que estão aí incompletos para formar o completo, certo? Porque metade com a metade, então formam um quadrado inteiro. Então, você pode ir contando, você vai encontrar o resultado. E eu vou ensinar aqui para vocês uma outra forma também, além de você ficar apenas contando, tá certo? Vamos, então, à nossa figura. Vamos à cartela comigo. Olha essa planta aí, ó. Tem uma setinha. O que eu posso fazer com essa seta? Eu posso pegar aquelas duas pontas que estão na extremidade e juntar com o que está lá atrás. Porque aí o que eu vou ter? Eu vou ter um retângulo. Vamos, então, aqui desenhar esse retângulo? Porque a gente pode contar. Vamos contar, então, fazendo da forma da disposição retangular. A gente vai multiplicar a quantidade de lados de quadrado de um lado vezes a quantidade de lados de quadrado do outro. Tá certo? Vamos lá, então. Contem comigo aqui, que nós vamos formar, então, essa área. Olha lá. Você junta essa ponta para cá, essa outra ponta vem para cá. O que vai acontecer aqui, então? Nós teremos, nesse caso, um retângulo. E o que a gente vai fazer? A gente vai contar, então, aqui toda essa superfície de quadrados completos, tá certo? Então, teremos aqui, ó, essa figura com todos os quadrados completos. Aí basta você contar ou você fazer pela disposição retangular. Você vai multiplicar aqui as dimensões, tá certo? Então, eu tenho aqui, observem comigo,
3 lados de quadrado. E aqui eu tenho 4 lados de quadrado, tá certo? Então, quantos quadradinhos no total eu tenho aí? Você pode ir somando de 3 em 3, ou de 4 em 4, ou de forma mais rápida, 3 vezes 4. E 3 vezes 4 é igual a 12. Olha, eu ouvi daqui. 3 vezes 4, 12 quadradinhos. Então, essa é a área da planta do jardim da dona Ana. Tá ok? Mas ele pediu lá em unidades de área, não foi? Porque ela disse lá no nosso enunciado que essa planta, no real, cada quadradinho equivale a 1 metro quadrado. Significa que você vai pegar os 12 quadradinhos aqui, ó, e multiplicar por 1. Mas todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, a área real desse jardim da dona Ana será igual a 12 metros quadrados. E qual é a alternativa que nos dá essa resposta, tá certo? A alternativa correta, então, conferindo no nosso gabarito, é a letra B, 12 metros quadrados, tá certo? Então, mais uma vez, você poderia ter contado, né, de 1 por 1, juntando ali os quadrados, você vai encontrar o mesmo resultado, mas também tem essa outra dica, porque quando você tiver figuras muito grandes, então você pode fazer da seguinte forma, tá? Contar dimensões, comprimento e largura, e você vai multiplicar essas duas dimensões que vai encontrar a nossa área, tá bom? Vamos então agora à nossa próxima questão? Preparem-se aí, então, vamos ao nosso cálculo de área. Primeiro, vamos ler a questão, que diz aí: observe as figuras representadas abaixo, todas desenhadas sobre uma malha quadriculada, onde cada quadradinho equivale a uma unidade de área. Então, nós temos aí a figura 1, a figura 2, a figura 3 e a figura 4. Vamos então à nossa pergunta? Próxima cartela diz assim: quais figuras têm a mesma medida de área? E aí temos letra A, figuras 1 e 2, letra B, figuras 1 e 3, letra C, figuras 2 e 3 e letra D, figuras 3 e 4. Qual a alternativa correta? Vamos lá. Primeiro, vamos entender a questão. A questão pede para identificar quais figuras desenhadas nessa malha aí possuem a mesma medida de área. Então, para fazer isso, o que a gente tem que fazer? Tem que calcular a área de cada uma delas. Então, vamos voltar à cartela anterior, porque nós iremos, então, aí fazer a contagem da área de cada uma dessas figuras. Se estão em uma malha quadriculada, então basta a gente contar a quantidade de quadradinhos preenchidos, tá certo? Toda a superfície ocupada por essas figuras. Vamos à nossa figura, então, na tela aí para vocês. Quais dessas figuras aí têm a mesma medida de área? Vamos lá. Figura 1. Eu tenho aí um retângulo, tá certo? Você pode ir contando aí. Então, nós temos aí 2 quadradinhos de largura e 3 quadradinhos aí no comprimento. Então, você pode fazer aqui, ó, 2 vezes 3. E 2 vezes 3 é igual a 6. Ouvi daqui. Muito bem. Ou você pode simplesmente ir contando aqui, ó, 2 quadrados, 2 quadrados, 2 quadrados. Então, eu tenho um total aqui da figura 1, a área dele é 6 quadrados, já que ele disse que cada quadradinho é uma unidade de área. Tá certo? Vamos para a figura 2 agora. Na figura 2, eu tenho um quadrado. Um quadrado possui todos os seus lados com a mesma medida. Então, eu tenho aqui 3 e aqui também 3. Então, eu multiplico 3 vezes 3, isso é igual a 9. Muito bem. Você pode também fazer a contagem, tá certo? Vamos reescrever aqui, ó, 6. E você também pode contar aqui, ó, 3 mais 3 mais 3. Eu tenho o mesmo resultado, tá? 9. Então, você vai utilizar aí a melhor forma de resolver essa questão. Então, já sabemos que não é a figura 1 e a figura 2, tá certo? Então, o que a gente faz? A gente já, ó, cancela aqui, vamos já, ó. Letra A não são as figuras 1 e 2. Vamos continuar, então, a nossa análise aqui. Será que a figura 3 tem a mesma área de alguma dessas duas?
A figura 3 está bem simples, não é? Você vai contar a quantidade de quadrados, isso é a área. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E quanto? Vamos lá? Contaram comigo? 6, muito bem. Não esqueçam do da ponta, tá? Olha aqui. Então, nós temos aqui 6 quadradinhos. Então, já sabemos a resposta. Nem precisamos aí verificar a área da figura 4. Então, na figura 6, nós temos 2 quadrados mais 2 quadrados. Então, eu tenho 6 quadradinhos aí. Mas, para que fique bem claro, vamos então verificar a área da figura 4. Também bem simples, ó, 2 quadrados mais 2 quadrados, eu tenho então aí 4 unidades de área. Quais figuras têm a mesma quantidade de área aí? Então, é a figura 1 e a figura 3. Todas elas, essas duas figuras aí no caso, têm 6 unidades de área. A alternativa correta, então, está bem clara aqui para a gente. Letra B, figuras 1 e 2, ok? Então, vamos conferir o nosso gabarito? Observem aí na tela comigo, que a gente já aqui correspondeu. A alternativa correta, então, é a letra B, figuras 1 e 3. E aí, foi fácil ou foi complicado? Não, né? Essa figura e essa questão estava bem simples, só que você tem que prestar atenção aí na contagem, tá? Porque, às vezes, a figura não vai aparecer ali o sombreamento das linhas. Então, você tem que verificar aí os quadradinhos, tá certo? Então, obrigada aí pela atenção e vamos à nossa próxima questão. Questão de número 3 na tela para vocês. E a gente vai elevando o nível aí da questão, olha só. Vamos à nossa leitura. Diz assim a questão de número 3. Vejamos o desenho abaixo, que representa a planta baixa da construção que Francisco vai fazer. Atenção! Então, aí tem a planta. E a figura 1 representa a casa, a figura 2 a garagem e a figura 3 a piscina. Vamos, então, à pergunta. Nesse desenho, desculpa, cada quadradinho corresponde a 10 metros quadrados. Atenção! Qual é a área total a ser ocupada pela construção? Casa, piscina e garagem. Letra A, 210 metros quadrados. Letra B, 250 metros quadrados. Letra C, 310 metros quadrados. Ou letra D, 380 metros quadrados. Qual a alternativa correta? Muita calma nessa hora. Vamos entender a questão. O que essa questão aí está pedindo? Qual o comando dela? Ela está pedindo para calcular a área total ocupada por essa construção, certo? Então, a gente vai contar apenas as áreas construídas, ou seja, a área 1, que é a casa, garagem e piscina, tá certo? Então, para fazer isso, a gente vai calcular de todas elas, somar, só que cada quadradinho equivale a 10 metros. E a gente, no final, vai multiplicar por 10, porque cada quadrado equivale a 10 metros quadrados. Não esqueçam disso, tá certo? Então, vamos calcular cada uma das áreas? Vamos começar pela figura 1, pela casa. Atentem-se aí comigo à nossa figura. Vamos à nossa cartela? A primeira está bem simples, né? Eu tenho um retângulo aqui e eu tenho mais 3 quadradinhos aqui embaixo. Então, você pode ir contando, não tem problema, ou a gente pode fazer também pela disposição retangular, certo? Eu quero que vocês olhem só para esse retângulo aqui, ó, tá certo? Que a gente vai calcular esse retângulo e depois somar com esses 3 aqui de baixo, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 3 lados de quadradinhos aqui e eu tenho 6 lados de quadradinhos aqui. Então, o que eu faço? Multiplico 3 vezes 6, ok? Então, a área da casa, vou colocar aqui ao lado. A área da casa vai ser 3 vezes 6, que é igual a 18. Mas não esqueçamos que nós temos 3 quadradinhos aqui embaixo. Então, nós vamos somar 18 mais esses 3. 18 mais 3, isso é igual a 21. Então, a casa tem 21 quadradinhos de área, certo? Só a casa.
E agora a gente vai para os mais simples, né? Para a garagem e depois para a piscina, ok? Lembrando mais uma vez que se você fizer a contagem de 1 por 1, também você vai chegar ao mesmo resultado, tá certo? Mas eu estou mostrando aqui outras formas de você calcular a área em figuras da malha quadriculada, principalmente quando temos retângulos e quadrados, tá certo? Na segunda, observem aqui comigo. Tá simples, só de olhar, já estou vendo que eu tenho aqui, ó, 4 quadradinhos, certo? Então, eu posso colocar direto aqui logo a área, 4 quadradinhos. Pela disposição retangular, lembre que eu tenho, ó, 2 quadrados e 2 lados de quadrado aqui. Então, 2 vezes 2, também teremos a mesma resposta, 4. Então, vou logo escrever aqui, ao lado, a área da garagem. A área da garagem, então, vai ser igual a 4, ou seja, 2 vezes 2. A mesma coisa aqui também na piscina, tá? De forma bem simples, por quê? Você pode fazer direto, só de olhar aqui, já dá para a gente perceber que nós temos 6 quadradinhos, certo? Então, eu tenho 3 mais 3, 6. Pela disposição retangular, o que a gente faz? Olha, eu tenho 2 lados aqui e eu tenho 3 lados de quadrado aqui. Ou seja, 2 vezes 3, 6, tá certo? Só para vocês não esquecerem essa forma de encontrar a área aí de um retângulo em malha quadriculada, ou de qualquer outro retângulo, tá certo? Vamos escrever, então, aqui. A área da figura 3 é igual a 6. O que a gente faz agora? A gente soma todas essas áreas. Então, nós vamos somar aqui 21 quadradinhos, mais 4 quadradinhos, mais 6 quadradinhos, tá certo? Então, somando todos eles, 21 mais 6, 27, 27 mais 4 é igual a 31. Vou colocar aqui, então, a área total, vamos escrever, dessa construção é igual a 31, tá certo? Vou colocar um T aqui de área total, é igual a 31 quadradinhos. Professora, não tem essa alternativa, não vai ter mesmo. Por quê? Vamos lembrar que cada quadradinho equivale a 10 metros quadrados. Ou seja, qual é a alternativa correta? Você vai pegar esses 31 e multiplicar por 10. Mas multiplicar por 10 é muito fácil, não é? Basta você acrescentar um 0. E nós temos aí no nosso chat a Escola Lucinda Félix de Azevedo, né, com o professor Erivelton Carvalho. Então, aí, nosso bom dia, professor Erivelton, e a toda aí a escola, tá bom? A sua turma, ou várias turmas que estão aí. E a alternativa correta, então, basta multiplicar por 10, aumentar um 0. A alternativa correta, vamos verificar no nosso gabarito, letra C, 310 metros quadrados, tá certo? Muito bem, então, vamos à nossa próxima questão. Última questão, como eu disse, o nível vai sendo elevado, certo? Então, elevamos aí o nível na questão de número 4. Que diz a questão de número 4? Mateus está cobrindo o chão de um pátio com tapetes de borracha, quadrados e de mesmo tamanho, para brincar com seu irmão mais novo. Ele já colocou alguns, como mostra a figura. Então, nós temos aí o pátio, né, representado em malha quadriculado. E o que está pintado são os tapetes que ele já colocou, certo? Vamos, então, à continuação da nossa leitura. O pátio completo, quando Mateus terminar, terá a forma de um retângulo com 5 quadrados, que são os tapetes, de comprimento e 4 quadrados de largura. Pergunta: qual é a área do pátio que Mateus falta cobrir? Então, nós temos aí na letra A, 14 unidades de área, letra B, 15 unidades de área, letra C, 20 unidades de área, ou letra D, 24 unidades de área. Qual é a alternativa correta? Verifiquem aí. Existe uma forma bem simples de resolver essa questão. Por quê? Vamos identificar o comando. O que ele está pedindo? Ele está pedindo para verificar qual é a área que ainda não foi coberta. Então, para responder, a gente basta contar aqueles quadrados que ainda não foram cobertos, tá certo? Então, essa é a forma mais simples de você resolver essa questão. Por isso que eu quero que vocês voltem lá a figura do nosso pátio, tá? Ali da casa de Mateus.
Então, está aí o pátio representado em malha quadriculada. Você conta, então, os quadrados que faltam serem cobertos. E a outra forma é, você vai contar quantos quadrados tem no total desse pátio e você vai subtrair pelo que ele já colocou, tá bom? Então, existem aí essas maneiras de resolver essa questão. Então, vamos à nossa cartela, vamos à nossa figura. Observem aí, ó. Você pode simplesmente contar a quantidade que está faltando aqui, ó. Então, isso fica de forma bem simples, porque eu tenho 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Quantos quadrados estão faltando, então, aí, para ser cobertos? Ficou bem simples essa contagem, não foi? E agora a outra forma. Qual é a outra forma? Eu calculo a área total, porque ele disse que esse pátio tem 5 quadradinhos ali no comprimento e 4 na largura. Ou seja, tem 5 lados aqui e eu tenho 4 lados de quadradinhos aqui. Isso significa que para a área total, basta você multiplicar 4 vezes 5. E 4 vezes 5 são quanto? 20. Essa é a área total. E agora eu vou subtrair do que ele já colocou. Ele já colocou 2, 4, 6. 6 quadradinhos. Então, você apenas subtrai. Vamos colocar aqui de outra cor. Então, 20, que é a área total, menos os 6 que ele já havia ali colocado, né? Os 6 tapetes. Então, o resultado vai ser igual a 14, certo? Mas, se você contar também, como a gente fez ali de 2 em 2, você também vai encontrar o mesmo resultado, que é igual a 14 unidades de área. Conseguiram encontrar esse resultado? Me avisem aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, também a gente está à disposição. Então, olha só, você pode encontrar aí várias formas de resolver, tá certo? Mas você tem que verificar ali aquilo que você se sente mais seguro ou aquele que é de forma mais rápida também. Porque quando a gente está fazendo uma avaliação, que existem várias questões, você não pode ficar perdendo muito tempo em uma certa questão, certo? Então, você vai utilizar ali a sua estratégia, que você tem certeza que você está ali, ó, seguro para responder, certo? Então, essas questões com malha quadriculada, vocês têm que estar atentos só a quanto que equivale cada um quadradinho. Nesse caso aqui, não precisou multiplicar por nada, porque o tapete ali é a nossa unidade de área, certo? Mas, na questão anterior, eu pedia para você multiplicar por 10, porque cada quadradinho equivale a 10 metros quadrados. Então, só atentem-se a esses detalhes aí. E outra coisa, ao comando da questão. Porque se você ler rápido ou tiver com muita pressa, você vai contar os quadradinhos que ele já colocou, que são os 6, mas essa não é a pergunta. A pergunta é quanto falta. Não é isso? Então, muita atenção ao comando da questão, tá certo? Então, eu agradeço muito aqui a todos vocês que participaram conosco. E agora, não paramos por aqui. Atentem-se aí para vocês fazerem as suas anotações, porque nós vamos aqui para o resumo, que é o hora de encerrar. Vamos ao resumo da nossa aula. O conteúdo, então, é área. E o que a gente lembra sobre área mesmo? O que é? É a medida da superfície ocupada por uma figura plana. Então, quando se fala ali em superfície, completar, ocupar, nós estamos falando de área, tá? E como a gente vai utilizar, então, algo para medir essa área? Então, nós utilizamos aí a malha quadriculada. Por quê? Porque a área é a quantidade de quadradinhos que é ocupado na malha quadriculada, tá certo? Então, nós estamos aí fazendo aquela caça aos territórios quadriculados. Então, o quanto tiver ocupado ali, quanto de superfície estiver sombreada ou pintada, é a quantidade de área. Para isso, então, a gente utiliza a medida convencional, aí nesse caso, a unidade vai ser o quadradinho. Cada quadradinho é uma unidade de área. Caso esteja escrito lá no enunciado da sua questão, do seu item, quanto vale esse quadradinho, então você faz a contagem, verifica ali quanto que é ocupado, né, de quadrados, e depois você vai multiplicar pelo valor. Quando é 1, então
não precisa multiplicar, porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Caso seja um número maior do que 1, então, no final, você apenas multiplica, tá certo? O que mais que nós aprendemos? Porque nem sempre os quadradinhos vão estar ali completos, certo? O que a gente faz nessa contagem que pode confundir muitas das vezes? Você vai formar quadrados. Então, em alguns casos, vai estar ali pintado só a metade de um quadrado. Observe ali. O que a gente faz? Completa a unidade, completa o quadradinho. Então, junta uma metade, um triângulo com outro, e você vai formar ali uma unidade inteira, que a gente chama da unidade de área, que é o quadradinho, tá certo? O que mais que nós aprendemos? Que nem sempre você precisa ficar lá contando. Se for uma figura grande, você ficar contando de 1 por 1 dos quadrados, isso não é necessário. Por quê? Porque você faz ali a disposição retangular. Você verifica quantos quadrados tem ali no comprimento, quantos quadrados tem na largura, e você vai multiplicar ali comprimento vezes largura, tá certo? Olha o nosso exemplo ali da malha quadriculada que nós temos ali, ó. Observem a figura. Essa figura, ela tem 6 quadradinhos ali no comprimento e ela tem 5 na largura. Então, quantos quadrados eu tenho ali no total? Então, vai ser 6 vezes 5, ou 5 vezes 6, que é igual a 30. Isso é mais rápido do que você ficar contando de 1 por 1, tá certo? Outra forma é você fazer a contagem de 6 em 6, 5 vezes, que é a disposição retangular, certo? Então, foi isso que nós aprendemos na nossa aula. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. E agora vocês vão dar show sobre esse conteúdo. Então, muito obrigado por fazer essa caça comigo. E vamos agora a um outro momento. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @HoraDoSaeb7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.